Como calcular o km rodado, como saber a distância que você vai percorrer na velocidade que você estiver. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Mas antes, eu quero mostrar um pouquinho para vocês dessa igreja linda aqui na cidade de Joaçaba, Santa Catarina. Então, pessoal, estamos aqui em Joaçaba, Santa Catarina. E olha que linda essa paróquia. Essa paróquia é São João Batista. São João Batista, ele é o santo padroeiro de 24 de junho, que é exatamente o dia que eu nasci. Olha que legal. Aqui na cidade de Joaçaba, em Santa Catarina. Tem um visu, a mochanga e a paróquia São João Batista. Não vai dar para entrar, pessoal, porque tá fechado as portas. Aí depois eu pesquiso na internet e deixo aqui todas as informações dela para vocês. Paróquia São João Batista, em Joaçaba, Santa Catarina. E agora vamos seguir para a videira. Estamos saindo de Joaçaba e seguindo sentido videira pela SC-303. Depois nós vamos até Caçador. Mais ou menos uns 60 quilômetros até videira, não sei se dá bem. E bora lá! Voltando então, pessoal, a falar sobre a velocidade. Então, assim, existem vários conversores, inclusive vou até deixar um aqui no primeiro link na descrição do vídeo. Para você que às vezes vai fazer, né, uma viagem mais longa, quer ter um cálculo diferenciado e tal. Mas basicamente assim, né, os conversores falam que a 60 km por hora você percorre por segundo mais ou menos 16 metros,600. Se você tiver a 80, vai percorrer 22,2. Se você tiver a 100 km por hora, 27,7. Nossa vida, é muito difícil, é muito complicado. Gente, basicamente é assim, ó. Se você tá numa velocidade média, o que é velocidade média? É uma velocidade constante. Quer dizer que se durante uma hora inteira você andar a 60 km por hora, vai ter horas que você vai estar um pouquinho mais, uns 65, vai ter horas que você vai estar um pouquinho menos. Mas numa velocidade média de 60 km por hora, durante uma hora você vai rodar 60 km. Se você estiver a 80 km por hora, numa velocidade constante de 80 durante uma hora, lembrando que uma hora são 60 minutos, você vai ter percorrido 80 km por hora, que é a média que eu faço, é a média que eu gosto de usar. Eu sempre calculo entre 75 e 80 km durante uma hora, considerando uma velocidade média de 80 km por hora. Pode parecer pouco, só que eu sempre levo em consideração que pode ter alguma coisa no caminho, sei lá, pode ter um tráfego intenso, pode ter um acidente, a pista pode estar interditada, enfim. Para fazer um cálculo de um dia todo de rodagem, eu calculo mais ou menos nessa média. Entre 75 e 80, sempre deixando uma margem, caso, né, porventura, venha acontecer alguma coisa para evitar de rodar de noite. E se você estiver rodando a 100 km por hora, os 100 km por hora que a gente fala, é a velocidade média. Durante uma hora inteira, você vai ter que estar naquela velocidade de 100 km por hora. Às vezes vai estar no 95, às vezes vai estar no 105, mas vai estar nessa média do 100. Significa que durante uma hora, você vai ter percorrido 100 km por hora. E claro, né, que quanto maior for a tua velocidade, menor vai ser o tempo que você vai levar para percorrer determinada distância. Então, se você está a 100 km por hora, exatos, em uma hora você vai percorrer 100. Se você tiver a 120, você já vai ter percorrido, vai percorrer o mesmo espaço, mas num tempo, né, um pouco menor. Como eu falei, eu gosto de calcular uma média nessa casa aí de 75 a 80 km por hora, considerando que eu vou rodar entre 80 e 90. Porque aí eu consigo, né, calcular. Então, por exemplo, assim, eu vou fazer um trajeto que tem, sei lá, vamos dar um exemplo de 240 quilômetros. 240 quilômetros vão ser 80 vezes 3. Então, eu calculo que para eu rodar esses 240 quilômetros, eu vou precisar de mais ou menos umas 3 horas. Mas aí eu vou ter que parar para pensar, bom, 240 km por hora vai exceder o tanque da minha moto, porque a minha moto ela vai rodar entre 200 e 220.
Então significa que eu já vou ter que colocar ali uma parada, né, de pelo menos 15 a 20 minutos para abastecer. Aí eu já vou aproveitar usar o banheiro, já vou aproveitar dar uma limpadinha na viseira do capacete, dar uma verificada na rota, uma olhadinha no WhatsApp. Então só ali você já calcula 20, 30 minutos. Então uma viagem que de 240 quilômetros a 80 quilômetros por hora eu faria em 3 horas, eu já vou acrescentar meia horinha dessa parada. Vamos ainda calcular que, por exemplo, tenha qualquer problema na estrada, congestionamento, ou a pista estava fechada, algo assim. Eu jogo pelo menos mais uma meia hora em cima. Então quer dizer que um trajeto que eu iria percorrer numa velocidade média de 80 km por hora, eu faria em 3 horas, eu já vou jogar 4 horas, porque pode acontecer qualquer imprevisto, eu vou ter que fazer algumas paradinhas. Então, para eu calcular, por que eu faço isso? Porque eu não gosto de viajar de noite. Às vezes acontece, porque nem sempre a gente vai conseguir fazer exatamente o que está na rota. Às vezes você olha um lugar legal, você para tirar uma foto e você já perdeu 10, 15 minutos. Se passa num lugar bacana, às vezes para tomar um café, tomar uma água, enfim. Então, considerando isso, às vezes acontece de ao final do dia, algo que era para fazer em 5 ou 6 horas, acabou subindo para 7, às vezes até 8 horas, justamente por essas paradas. Então, quando você vai calcular a tua rota, calcular o teu trajeto, você já tem que colocar isso também como acréscimos na tua rota, porque senão você vai calcular lá fechado, cravado. Eu vou cravado lá 80 km por hora, eu vou percorrer durante 8 horas o tempo todo rodando. Você não vai conseguir rodar durante 8 horas. Você vai precisar parar abastecer, por mais que a tua moto tenha um tanque maior, você vai ter que parar abastecer, você vai precisar usar o banheiro, pode ser que tenha um pedágio no caminho, enfim, muita coisa pode acontecer. Então sempre tem uma margem de pelo menos 1 hora no teu trajeto, para se acontecer, né, qualquer coisa você tenha tempo de sobra aí para poder chegar no seu destino, para não precisar rodar de noite. Como eu falei, eu evito. Já passei por situações mas eu procuro na medida do possível fazer a minha rota com bastante reserva de tempo para evitar de rodar de noite. Continue acompanhando o canal. Se você chegou até aqui, você gostou dessa dica, você já conhecia, comenta aqui no canal. Se você tem outro jeito, outra forma de calcular a velocidade, deixa aqui no comentário também. E não esquece de se inscrever aqui, ativar o sininho, deixar o teu joinha, o teu like e comentar aqui no vídeo. E na sequência eu vou postar mais vídeos relacionados aí com essa viagem de bis que eu estou fazendo por Santa Catarina.